Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia para você, graça e paz. Cá estamos nós mais um dia para meditar na palavra de Deus. Esse é o Sim Diário. Para hoje a gente só precisa dizer sim. E já faz um tempo que a gente não passeia aqui por dentro de Salmos e hoje nós vamos ler o Salmo 78, do 21 ao 31. É mais um salmo do levita Asaf e vou ler para vocês, depois a gente vai conversando sobre isso. Salmos 78, do 21 ao 31 diz assim: Quando o Eterno ouviu as reclamações, ficou furioso. Sua ira se acendeu contra Jacó e ele perdeu a paciência com Israel. Estava claro que eles não acreditavam em Deus, não tinham nenhuma intenção de confiar na sua ajuda. Mas Deus os ajudou mesmo assim, comandando as nuvens e deu ordens para que se abrissem os portões do céu. Ele fez chover maná como comida, deu a eles o pão do céu, comeram o pão dos anjos poderosos. Deus lhes enviou toda a comida que conseguiram comer. Ele permitiu que o vento leste se desprendesse dos céus, deu um forte empurrão no vento sul e dessa vez os pássaros caíram sobre eles, aves suculentas em abundância. Ele mirou o centro do acampamento e em volta das tendas havia pássaros que comeram e se fartaram. Tudo o que desejaram foi dado a eles numa bandeja. Mas sua ganância não conhecia limites. De boca cheia queriam mais. Por fim, Deus se cansou deles e deu vazão à sua ira. Ele destruiu os mais brilhantes e os melhores deles. Abateu os jovens mais promissores de Israel. Misericórdia. Aqui Asaf está trazendo para o povo, uma lembrança do que estava acontecendo aqui. Nesse contexto que Asaf está falando, eles tinham acabado de sair do Egito, onde eram escravos, foram escravizados cerca de 200 e poucos anos ali. Não se tem ao certo, não foi 400 anos, não foram 400 anos, porque conta-se todo o período desde que Jacó chegou lá, com José e sua família. José chegou primeiro, depois Jacó chegou com sua família, a família de José, óbvio. E aí, as pessoas confundem, foi 400 anos cativo no Egito. Não foi, tá? Não foi. Eu vou colocar aqui embaixo o tempo exato da escravidão. Exato não tem como, mas um tempo assim, mais aproximado em que eles foram escravos, porque eles eram livres, eles tinham terra. E eu quero falar com você sobre esse salmo, trazendo um paralelo pra gente. Lá no começo a gente já tem a chave. Quando o Eterno ouviu as reclamações, ficou como? Feliz, alegre, contente, em paz. Ficou furioso e, sinceramente, eu acho engraçado como o mundo realmente cega a nossa percepção, Porque percebe, olha o poder desse Deus. Olha o que ele faz quando a gente irrita ele, quando a gente consegue irritar ele ao máximo. Olha o que ele faz. Faz a gente sumir da face da terra. Quando o Eterno ouviu as reclamações, ficou furioso. Sua ira se acendeu contra Jacó. Aí nesse período, eles estão comendo maná, estão comendo as codornizes, Que ele faz cair um monte de codornizes para eles comerem até encher os pacová. Mas o fato é que desde que mundo é mundo e ser humano é ser humano, eles reclamam. Nós reclamamos, Não vou botar a culpa em ninguém. É a humanidade que é acostumada a viver assim, em desobediência ao que Deus determinou, porque Ele fala para mim e para você em tudo dar graças. E quando a gente estiver em um momento de dificuldade, olha para o alto de onde vem o socorro, cuida da sua mente, do seu coração, pense nas coisas boas, nas coisas lá do alto. A Bíblia vai dando as orientações para que o cenário difícil que a gente talvez esteja passando, o problema, a doença, a dificuldade, o desemprego, o divórcio, não sei, mas Ele sabe. E para que nesses momentos a gente entenda que tudo o que Deus faz é intencional, estando nós debaixo da sua gestão.
clamando ao Senhor para que nos acompanhe, nos ajude, nos ensine, nos exorte, para que a gente viva a vida que de fato Ele sonhou pra gente. E é nesse momento que as pessoas esbarram muito, porque não somos nós mais, é Ele. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Nós não temos como fazer essa separação, não dá. Somos um com Deus, né? Através de Cristo Jesus. E aí as pessoas começam a entrar nessa loucura de deixar que o problema domine todo o cenário, torna você amargurado, entristecido, com problemas em vários outros órgãos, porque, né? Mente sã, corpo doente, esquece, vai dar ruim no resto todo. E tudo isso nós conseguimos vislumbrar, olhar e perceber que não vale a pena a murmuração. Deus fica furioso e todas as vezes em que a gente incorre nesse mesmo erro, porque é normal. Tá chovendo, alagou tudo, você ficou preso na rua dentro do ônibus, aí você tava no elevador e faltou luz, e o elevador parou e você ficou preso. Ai meu Deus, tudo o que acontece desde o momento em que nós entregamos a nossa vida aos cuidados do Senhor, todas as coisas vão cooperar, começam a cooperar. O que é isso? A trabalharem em conjunto para fazer com que todas as coisas cooperem para seu bem, meu bem. Então esse cenário momentâneo, igual aqui, o povo estava no deserto. O deserto é bom? O deserto não é bom. É confortável? Fresquinho, ó a brisa? Também não. Deserto é deserto. Então as pessoas até tinham, segundo o mundo, ó, razão para reclamar, porque poxa, estão no deserto, estão sem alho, sem cebola. Ah, não tem como só comer codorniz todo dia, esse bicho que voa estranho, não dá. Não tem como, esse pão é ruim. Ah, e aí o povo começou, e Deus ainda assim, ó, mandando a coluna de fogo, a coluna de nuvem, né, para conduzi-los durante o dia, de fogo para conduzi-los durante a noite na trajetória. Deus ainda exerceu misericórdia sobre aquele povo murmurento. Mas fato é que ele faz, e aqui Asaf foi pontuando, ó, ele enviou pão, ele enviou carne, né, codornizes. O que mais vocês querem para parar de reclamar? Entendeu? O quê? O que mais você quer para parar de reclamar? O que mais Deus precisa fazer na sua vida para que a murmuração não seja um hábito em você e impeça você de entrar no reino eterno? Porque a murmuração é pecado. E tem um trecho que eu vou procurar depois que compara a reclamação, a murmuração, eu acho que a inveja também, com um pecado de feitiçaria. Coisas pesadas acontecem quando a gente começa a jogar no universo, né? A verbalizar coisas ruins. Nós precisamos aprender a entender como Deus trabalha, porque Ele criou esse povo que Ele arrancou lá de dentro do Egito, que era escravo, foram criados para o louvor dele, mas ó, que lindo, nós também. Eles nasceram, ó, morreram, né? Tantos anos, mas nós aqui estamos. E é essa lição que a gente extrai desse texto hoje de Asaf. Por que é que a gente ainda está reclamando se a gente já sabe quem é o nosso Deus? O tanto de poder que esse Deus carrega nas mãos. Ele pode qualquer coisa. E qualquer coisa, quando eu digo qualquer coisa, eu digo qualquer uma. Desde que é alinhado com o coração dele. Desde que seja, né, um coração entregue, contrito, quebrantado, para que ele coloque os próprios desejos dele dentro desse coração. Aí você vai começar a ver manifesto, né, se materializar diante de você, porque até então você não conseguia. Mas aí depois que você passa a servir ao Senhor, a entregar-se a Ele genuinamente, você começa a conseguir. Opa, isso é ou não é um sinal de alerta? Para que a gente esteja atento de que a murmuração não agrada a Deus. Porque o povo está reclamando aqui, ó, porque não tinha pão, aí agora tem pão. Ah, não tem carne, aí agora tem carne. Ah, mas é que eu não quero essa. Mas, irmão, peraí. Você está no deserto.
É um período. O deserto não existe habitação, prédios, uma grande cidade. Sabe por quê? Porque exército não é lugar de morada, é lugar de passagem. E é por esse motivo que é tão importante que a gente entenda o que o povo está fazendo aqui no Salmo 78 para que a gente não replique esse comportamento que já foi tão normatizado pela nossa sociedade. Todo mundo acha normal, tá bravo, reclamando da chuva, do sol, do vento, do calor, do frio, do computador, do celular, da Bíblia. Tem gente que reclama. E eu estou falando com qual autoridade? Eu era essa pessoa. Essa que eu falei agora, era essa eu. Se eu abrisse os olhos de manhã e visse cair uma gota d'água, você não ia querer estar perto de mim, porque eu era insuportável. E aí aquilo ali, aquela hora, 4 horas da manhã, aquilo ia se prolongando, se prolongando, se prolongando, e a gente vivia num verdadeiro tumulto. A gente, que eu digo, porque não só eu sou impactada com a murmuração, como eu afeto todo o ambiente. Por isso Deus fica tão irado, porque o que a reclamação demonstra no reino espiritual? Eu não confio. Eu não confio no que ele está fazendo, ele está fazendo errado. Ou seja, existe um orgulho, uma arrogância, uma prepotência no ser humano, desde que o pecado entrou no mundo, que faz com que os olhos das pessoas estejam no que falta, não no que tem, porque certamente a perspectiva é de ser diferente, como diz lá em Romanos 12:2. Deixar que o Espírito transforme a nossa mente. E aí a gente começa a entender sobre isso. Porque a murmuração, ela não leva a gente a lugar nenhum, a não ser ao retrocesso e à estagnação. A adoração, o louvor a Deus, isso tudo engrandece ao Senhor. Enquanto a gente está adorando, Ele está cuidando de cada um dos outros pontos das nossas vidas. A gente não precisa se preocupar. A única preocupação é estar posicionado, é estar firme, é estar de pé, é estar perseverante, porque a gente sabe que as situações abatem mesmo a gente, mas não precisa ser assim. A gente tem um lugar de refúgio, a gente sabe que é na palavra, que é na Bíblia que a gente vai aprender a ir trocando, porque é o exercício diário. Você vai trocando as palavras, o olhar, a perspectiva. Caramba, tá chovendo. Ah, mas tá chovendo, mas aí o ônibus vai ficar mais vazio, né? O pessoal vai querer andar mais rápido, vai de trem, pô, então que beleza que tá chovendo. Tá entendendo? É essa a parada, esse é o interesse do Espírito Santo quando ele diz que quer que mude, através de Paulo, né? Mude a nossa mente. Ele quer transformar a nossa mente. Para quê? Para que a gente entenda que se tá difícil, a opção não é murmurar. Se tá difícil, a opção é a palavra. Aqui eu vou encontrar refúgio, paz. Tá difícil, vou jejuar. Tá difícil, eu vou orar. Ó, falei 3 práticas espirituais fundamentais para a vida do crente: oração, jejum e palavra. Se você tem esses 3 pilares, você tá seguro. Mas se você não tem, você tá perdido. E de que lado você quer estar? Do lado da pessoa que é insuportável, que fica o dia inteiro reclamando de absolutamente tudo? Ou do lado dessa pessoa, que é uma pessoa que olha e fala: que bênção que tá chovendo, vai regar as plantinhas de gramado, ai que maravilha, já fica mais fresquinho. Quem é você? Eu posso dizer quem eu era. Eu era essa daqui, que reclamava do sol, do sinal de trânsito, da chuva, do vento, da galáxia. E não me levou a lugar nenhum, muito pelo contrário, impedia que eu avançasse ao ponto de chegar ao meu chamado. Olha como isso é grave. Então hoje eu quero te indicar essa belezinha aqui, ó, que é um dos meus livros que ficam bem perto, né, à mão, porque ele tem que ser lido sempre, ó. Eu e Minha Boca Grande, da Joyce Meyer. Ele vai ajudar você a entender o poder que as nossas declarações têm, para que a gente não se torne esse povo o qual sofreu a ira, a fúria de Deus porque usou a boca de jeito errado. A nossa boca, ela foi criada para louvor e exaltação do Senhor, não para outros fins. Então, nesse sentido, a gente come, né, bebe, ri, conversa, mas eu digo assim, você fala, você tem que falar o que edifica. Você não pode usar os seus lábios para falar qualquer coisa, e principalmente você não deve usar os seus lábios para murmurar, porque a gente sabe que acende a ira de Deus, ele fica furioso. Ah, mas você não sabe o que eu tô passando, é porque você nem sabe o que eu tô passando. Aí começa essa disputa. Não, mas eu quebrei o dedo, e eu quebrei a perna, não, eu quebrei o braço, eu quebrei a cabeça. Aí começa essa agonia de disputa de desgraça. Não é sobre isso.
nós precisamos entender que tudo tem um fim proveitoso. Estando nas mãos de Deus, Ele direciona para a resolução certa. Nós temos um refúgio, temos um lugar. E eu quero ler com você alguns textos bem curtinhos, só para que a gente posicione não só a nossa mente, mas também o nosso olhar. Para que a gente tire os olhos do que é físico, do que é agora, do que é imediato, para que a gente comece a colocar não só os olhos, mas também o coração, a expectativa em um lugar que é eterno. Nós fomos criados para a glória de Deus e essa glória ela há de se revelar, ainda não se revelou, ainda. Imagina você, o povo, a igreja chegando no céu. Gente, é inexplicável, o coração chega a parar só de pensar num negócio desse. Você percebe que a gente começa a olhar para o mundo como tudo muito efêmero e a gente passa a desejar o céu? É isso que eu desejo para a sua vida hoje. Que as coisas que a gente tem sejam valorizadas sim, cuidadas, limpas, mas que nada, nem ninguém roube de nós a grande expectativa de estar no céu eternamente. E para hoje eu preciso te dizer que para estar no céu eternamente, nossos lábios precisam declarar a glória de Deus. Abolir de uma vez por todas a murmuração, porque ela nunca vai nos levar a lugar nenhum, além da estagnação. Também quero muito que você entenda que o nosso coração ele precisa estar alinhado com o coração de Deus, com as vontades do Senhor. Não adianta nada a gente tentar, porque na força do nosso braço é impossível. Mas existe um Deus que tem prazer em realizar os desejos do nosso coração. E Ele diz o seguinte: vale mais você manter os seus olhos no que é para sempre do que você querer o agora, querer ter o que está agora presente no seu, à vista, né, do seu campo de visão. Olhe para o Senhor e peça para que Ele coloque em teu coração o desejo de viver eternamente com Ele na glória. E por último, mas não menos importante, eu quero muito que você ouça com atenção o que eu vou dizer agora. 2 Coríntios 4:18 diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Guarde essa palavra em seu coração. Mantenha seus olhos no foco para que a sua boca não perca a salvação, não perca o céu. É impossível que nós consigamos alcançar a glória de Deus ainda murmurentos, reclamões, entristecendo ao coração de Deus e nos tornando cada vez menos íntimos do Senhor. Não se engane, Ele não tem prazer em estar em um ambiente onde a murmuração é normalizada. Senhor Deus querido e santo, eu te louvo e te engrandeço porque tu és bom e a tua misericórdia de verdade ela dura para sempre. Grande é a tua fidelidade, tu é um Deus bom. Muito obrigada por todas as coisas que o Senhor tem feito até aqui, tem nos revelado, nos mostrado, nos ensinado. Ainda que em momentos de dificuldade, Senhor, eu peço, preserve os nossos lábios da murmuração. Não queremos viver como o povo de Israel viveu no deserto, sendo vítimas, Senhor, sendo alvos da tua ira, porque foram pessoas que não usaram os lábios para te engrandecer, para te louvar, não usaram a vida para um propósito, para um fim proveitoso, mas escolheram se manter na murmuração. Muitos ali no deserto ficaram porque não conseguiram entender que fomos feitos para a tua glória e que os nossos lábios precisam engrandecer, exaltar tudo aquilo que o Senhor faz, por mais que seja difícil a gente entender muitas vezes. Sabemos que em tudo que o Senhor faz, tu é intencional e cumpre com o teu propósito. Então hoje declaramos que queremos viver os teus propósitos, Senhor, para que tudo possa ser para a honra e para a glória do teu santo nome, inclusive os nossos lábios. Livra-nos da murmuração, Senhor. No nome santo, poderoso, lindo e doce de Jesus, eu oro e agradeço. Amém, amém. Mas se hoje for muito difícil, tudo bem. Amanhã a gente está aqui para dizer sim de novo. E se esse vídeo falou com você, compartilhe. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!